Você já se pegou tendo que tomar uma decisão, mas ficou travado e sem saber para qual caminho seguir? Esse é um problema muito comum que mais cedo ou mais tarde todo profissional enfrenta. Por isso que o tema de hoje é tomada de decisão e eu quero te mostrar uma ferramenta que pode te ajudar bastante a destravar e tomar a decisão mais acertada possível. Vem comigo! Olá, meu jovem, seja bem-vindo ao Soft Skill na Prática. Meu nome é Henrique Molina e a missão desse canal é te ajudar a se desenvolver na sua carreira e na sua vida profissional, tudo isso na prática e sem enrolação. Como eu falei na introdução do vídeo, o tema de hoje é tomada de decisão. Mas antes da gente ir para a ferramenta e eu começar a te mostrar como você pode fazer para alcançar esse processo decisório, é importante que a gente entenda qual exatamente é o problema que está envolvido por detrás das tomadas de decisões e que acabam nos travando tanto. E tem uma coisa curiosa por trás das decisões, que é o seguinte: na maioria das vezes, racionalmente, é muito claro qual é a melhor decisão. Mas então por que a gente fica travado, a gente não sabe como decidir? Porque tem uma coisinha pequena envolvida por detrás desse processo, que são as nossas emoções. Provavelmente você já ouviu falar que grande parte das coisas que você compra são baseadas na sua emoção. E o que acontece? A gente acaba tentando justificar racionalmente o porquê que a gente está fazendo aquela compra, mesmo que ela seja, de forma racional, uma compra que não seja ideal. E no processo de decisão, é como se você estivesse comprando aquela escolha. Então o mesmo processo, ele está envolvido nos dois cenários, quando você compra ou quando você escolhe algum caminho para seguir na sua vida. E o que acontece é que o nosso cérebro, ele é especialista em racionalização. Se você nunca ouviu esse termo, ele está muito relacionado à psicologia, mais à psicanálise inclusive. E o que significa racionalizar? Racionalizar significa a gente tentar encontrar motivos concretos, reais, justificativas lógicas para aquilo que as nossas emoções estão nos motivando a fazer, a decidir, enfim. Deixa eu trazer um exemplo corriqueiro aqui que talvez ilustre bem e boa parte de vocês se identifiquem. Imagina que você está numa dieta mais restrita, sem poder comer doce por, sei lá, um mês. E aí já passou alguns dias que você está fazendo essa dieta e tal, e aí chega ali um momento, você está numa festa, um aniversário, coisa do tipo, e alguém te oferece um brigadeiro. E você pensa assim: caramba, hoje eu comi muito pouco, eu tô me sentindo cansado, nossa, segui a dieta aí já uma semana sem errar, não vai ter nenhum problema eu comer um brigadeiro aqui agora, não vai fazer nenhum mal, eu tô precisando de energia inclusive, amanhã eu vou fazer exercício, eu preciso estar, né, com o meu organismo aí energizado, preciso ter aí açúcar no meu sangue para não desmaiar quando for fazer o exercício. Percebe que isso tem uma lógica por detrás? É verdade. Pode acontecer até de você desmaiar por falta de açúcar no sangue, ter uma hipoglicemia ou algo assim. Porém, existem outras formas de você atingir esse mesmo objetivo. Você não precisa do brigadeiro. Se você comer um sanduíche natural, seja o suficiente para você ter o mesmo tipo de efeito que um brigadeiro te traria, só que sem aquele pico de glicemia. Então a razão, a justificativa parece muito real, só que quando alguém não está extremamente comprometido com o objetivo, ela vai ser mais facilmente manipulada por essas racionalizações. Ela vai estar sempre encontrando alguma desculpa que é muito bem disfarçada, ela está calcada em fatos reais, em ideias racionais e que vão contra aquele objetivo inicial. Isso é muito comum. Muitas vezes a gente está pensando em comprar alguma coisa, a escolher uma viagem, sei lá, e você começa a pensar em razões que são muito bem calcadas na realidade, que soam muito lógicas, mas que estão sendo motivadas por uma emoção por detrás que está manipulando esse seu processo de decisão. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é essa questão da racionalização. E outro ponto, seguindo essa mesma linha, é entender o que está por detrás dessa racionalização. Você está buscando prazer nessa sua decisão? Você está buscando evitar a dor? Você tem medo de alguma dessas duas escolhas que você tem que fazer? Tem a decisão acertada, mas você tem medo de tudo que ela vai trazer com ela caso você decida por esse caminho. E aí esse medo está fazendo com que você racionalize para problematizar essa decisão e aumentar as razões para você escolher um outro caminho. Por isso é importante trazer esse disclaimer aqui no começo do vídeo, para que você faça esse exercício de reflexão quando tiver em uma encruzilhada e não consegue decidir por um caminho ou outro. Agora sim, tendo feito esse parênteses, a gente pode começar a falar da ferramenta que eu vou propor para você aqui nesse vídeo. É uma ferramenta que eu utilizo bastante nos processos
processos de coaching com os meus clientes que estão ali passando por algum problema, né, para tomar uma decisão. E essa ferramenta busca justamente aumentar a clareza a respeito desse processo, a respeito dessas duas escolhas, ajuda a destravar esse processo de decisão, ajuda a colocar luz e entender qual o conflito interno que está atrapalhando nesse processo. Por isso que essa ferramenta é bastante efetiva e ajuda muito a gente a desbloquear quem está precisando tomar uma decisão difícil. E algo interessante dessa ferramenta é que ela trabalha dois mecanismos fortes do ser humano. O primeiro deles é a busca por prazer, então você entender qual é a parte positiva da decisão, né, dos dois cenários que você está buscando se decidir, e também evitar a dor. O ser humano tem uma tendência a evitar aquilo que vai trazer dor ou desconforto para ele. Então nessa ferramenta a gente vai juntar essas duas coisas. Qual que é o prazer envolvido e qual que é a dor que eu tô tentando evitar. Bora lá então para a parte prática do vídeo. Qual é essa ferramenta? Ela é chamada Matriz de Perdas e Ganhos. Eu vou precisar ilustrar bem para vocês essa ferramenta, então vou deixar aqui na tela uma imagem rodando para que você entenda. Basicamente, ela se divide em 4 quadrantes e a gente vai separar esses quadrantes em 2 partes. O primeiro relacionado à opção 1 e o segundo, a opção 2. E tanto para uma quanto para outra, a gente vai avaliar o seguinte: o que eu ganho se eu escolher a opção 1 e o que eu perco se eu escolher a opção 1. E por outro lado, o que eu ganho se eu escolher a opção 2 e o que eu perco se eu escolher a opção 2. O que eu peço para você fazer agora? Pausa esse vídeo, pega ali um papel e caneta, pode ser uma folha sulfite, um caderno que você tenha, tanto faz, e faz esses 4 quadrantes. Faz ali esse sinal de cruz para que você consiga, a partir de agora, avaliar alguma decisão que você está tendo aí dificuldade de tomar. Então pensa, qual que seria a opção 1, qual que seria a opção 2. E para facilitar aqui a compreensão dessa ferramenta, eu vou trazer um exemplo no vídeo de hoje, um exemplo fictício, só para ilustrar bem aqui como que seria esse processo do preenchimento da matriz. E seria uma pessoa que está em dúvida entre 2 cenários. O primeiro deles, se manter no emprego que ela está hoje, na empresa que ela está hoje. E o segundo cenário é ir para uma outra empresa. Imagina que ela recebeu uma proposta de emprego e está avaliando entre qual dos dois caminhos ela gostaria de seguir. Se você tá com alguma questão aí também, que tá com dúvida, aproveita esse vídeo, aproveita que você já tá aqui assistindo, pega uma folha, faz aí a divisão dos quadrantes da matriz e coloca em prática, tanto para a sua opção 1, que é aquilo que você tá em dúvida, e a opção 2, que seria um outro caminho para você seguir, para te ajudar a já colocar em prática essa ferramenta e sair do vídeo de hoje com um caminho, já uma direção sobre qual das 2 opções você escolher, beleza? Vamos lá então, seguindo aqui no nosso exemplo fictício. Primeira opção, se manter no emprego onde tá. Então tá ali no quadrante esquerdo da nossa matriz. E a primeira coisa que a gente vai avaliar é o que eu ganho me mantendo no emprego. Então, o que eu ganho com a opção 1, que é se manter no emprego, né? Primeiro ponto aqui do que eu ganho: tranquilidade. Eu já sei o que fazer, eu já tô habituado ao meu trabalho, eu já conheço todo mundo, sei como funciona. Então, o que eu ganho? Me manter aqui nessa zona de domínio, essa zona de conforto, onde eu já sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, já conheço todos os processos da empresa. Outro ponto positivo, o que eu ganho? Me manter trabalhando perto de casa. Imagina que a pessoa trabalha ali 5 minutinhos da empresa, e isso é um ganho que ela vai ter se ela se manter no emprego, né? Trabalhar perto de casa, vou ter qualidade de vida e tudo mais. Outro ganho seria o salário bom. Poxa, esse salário aqui que eu ganho hoje é bacana, tô progredindo, tô evoluindo financeiramente e tudo mais. Então esse é um outro ponto positivo que eu tenho aqui na empresa. E aí a gente poderia aqui listar 1 milhão de coisas. E a ideia é essa mesma, é a gente pegar tudo aquilo que é relevante e ir colocando no papel. Eu vou parar por aqui nos exemplos, senão a gente vai ficar muito tempo de vídeo. Mas quando você for utilizar essa ferramenta na sua realidade, capricha, gasta um tempo, vai colocando ali tudo de bom que vem na sua mente se você optar pela opção 1. Vamos seguir agora para a segunda parte da opção 1, que é o que você perde se você optar por ela. Aqui no nosso exemplo, algumas coisas que eu consegui pensar. Primeiro, eu não me identifico com essa área que eu tô atuando hoje. Poxa, eu não gosto muito. Imagina que você tá ali trabalhando, mas não é algo que te motiva, que te desperta, que você sente que você tem vocação para aquilo. Basicamente, como eu falei lá em cima, né? O salário é muito bom, mas a atividade em si não é algo que você se satisfaz. Então você perde essa motivação, né? Tem alguma coisa envolvida ali. Você
não gosta, não está satisfeito em relação a esse primeiro cenário. Outra coisa, você já está cansado de fazer todo dia a mesma coisa. Imagina que é um trabalho ali de uma rotina que não muda, é sempre igual. Por estar fazendo sempre a mesma coisa, você já sente que não tem novidade, que você não está aprendendo, então você está perdendo a oportunidade de desenvolvimento pessoal, por exemplo. E um terceiro ponto aqui de perda é que você não gosta do seu chefe. Então é aquela pessoa que você não se dá bem, que você não gosta, que te estressa, que você chega no fim do dia cansado, nervoso, irritado, por conta desse relacionamento que não é muito bacana. De novo, no seu caso, continua listando tudo aquilo que você perde, aquilo que é negativo em relação a essa primeira opção. Partindo agora para a opção 2, que no nosso caso aqui seria aceitar uma oferta de emprego em outra empresa, em outra área. O primeiro ponto positivo aqui dessa segunda opção é que é uma área que você gosta. Então imagina que você está trabalhando ali num setor hoje que você não gosta, que você não se identifica, e essa opção 2, esse segundo cenário, é numa área que você, poxa, que brilha seus olhos, que você curte, que você se vê ali aprendendo, se dedicando, né, com vontade no seu dia a dia. Então esse é o primeiro ponto positivo. O que você ganha? Você ganha motivação. Outro ponto é uma empresa que te oferece oportunidade de crescimento. Tem um plano de carreira bem estabelecido, você sabe até onde você pode chegar, sabe quanto tempo leva para você ir subindo de posição e tudo mais. Terceiro ponto, horário flexível. Então você ganha ali flexibilidade no seu dia a dia, você vai ter um pouco mais de autonomia para escolher que horas você entra, que horas você sai e assim por diante. Agora falando dos lados negativos, né? O que você perde escolhendo esse segundo caminho? Primeiro, é longe de casa. Então se hoje você leva 5 minutos para ir até o trabalho, nesse segundo cenário você levaria 40 minutos, 50 minutos. Então é longe de casa. Você perderia qualidade de vida, conforto, porque você ia ter que passar um bom tempo no trânsito. Outro ponto, pelo menos inicialmente, é um salário mais baixo do que o que você tem hoje. Então você perderia aí financeiramente por essa escolha, pelo menos até você conseguir evoluir aí nesse plano de carreira, até chegar num salário equivalente ou até superior ao que você tem hoje. E um terceiro ponto, você vai ter que estudar bastante para aprender essa nova área, porque hoje você talvez ainda não tenha boas formações em relação a isso, você não tenha muito conhecimento desse mercado, você vai ter que estudar, passar por certificações, então você vai perder ali essa zona de conforto, né? Essa tranquilidade que você tem. Talvez você tenha que chegar em casa do trabalho e ainda estudar mais, fazer um curso para que você consiga se qualificar e, enfim, ter aí essa progressão que você está buscando na carreira. Olha só, aqui a ideia é preencher todos esses quadrantes, esses 4 quadrantes, com o máximo de coisas relevantes que você consegue pensar. Tirando isso da sua cabeça e colocando no papel, por si só, já vai trazer uma clareza bem grande. Mas é importante também que a gente faça uma outra consideração, que não é o quadrante que tem mais pontos o vencedor ou aquele que você deveria escolher, porque os pontos listados aí, eles também têm um peso. Por exemplo, pode ser que horário flexível, ser um novo desafio, uma área que você gosta, uma empresa com oportunidade de crescimento, tudo isso seja bacana. Mas o ponto do salário mais baixo tenha um peso maior do que todos esses outros juntos. Por aí cada um tem as suas razões financeiras. Mas imagina que seja algo que pegue demais. E hoje a pessoa, por alguma razão, não possa se dar ao luxo de esperar às vezes 1 ano, 2 anos, até chegar num salário equivalente ao que ela tem hoje no cenário que ela tá. Cada um desses pontos listados, eles não têm o mesmo peso. É importante que você, depois olhando essa matriz preenchida, coloque um asterisco, talvez grife, circule aqueles pontos que têm mais peso e que são negociáveis ou inegociáveis para que você tome a decisão. E aí um filtro que você tem que ter na hora de atribuir esses pesos, as motivações ocultas. Será que você não está racionalizando para dar um peso maior para esse ponto? Será que o que está te fazendo dar um peso muito grande para o salário é que você não queira perder o conforto momentâneo que esse salário bom está te dando? Será que você não está preso a um medo de, poxa vida, eu não quero perder, abaixar um pouco o meu padrão de vida? Sendo que na verdade você conseguiria viver com o salário novo, que é mais baixo e tudo mais, mas você não está querendo perder o seu padrão de vida, você não está querendo parar de viajar por 1 ano ou 2. Por que isso é importante? Porque o real motivo não é o salário mais baixo, e sim você não está disposto a pagar o preço que esse salário baixo vai trazer no seu dia a dia. Só que aí é claro, né? Se a gente pensar racionalmente, poxa, se você estudar, se dedicar, se certificar, em breve, daqui a 1 ou 2 anos, você já vai estar num salário equivalente ou maior. Então você vai ter que entender que o problema, na verdade, é pagar o preço e não que você nunca vai conseguir chegar no salário igual ao outro e tudo mais. Só que talvez
o tempo que demore para você chegar lá é um pouquinho maior e tudo que está envolvido é o que está de fato te travando, fazendo com que você não tome a decisão mais acertada possível nesse caso. Um exercício que eu gosto de fazer depois que a gente preencheu essa matriz, já está fazendo ali o peso de cada uma dessas coisas e tudo mais, é fazer a pergunta para a pessoa: se fosse um grande amigo seu que está nessa mesma situação, ele tem exatamente essa matriz com essas considerações, qual conselho você daria para ele? Porque isso tira um pouco a parte emocional envolvida e traz uma parte mais racional. Então pode ser que se você tivesse com um grande amigo seu te contando tudo isso, fazendo esse exercício com você falasse assim: olha o potencial que você tem. Eu não tenho dúvidas de que daqui a 2 anos você já vai estar muito melhor colocado do que você está hoje. É um risco que vale a pena assumir, porque você tem todas as competências para, num curto espaço de tempo, já estar ganhando mais do que você ganha hoje e não tem espaço para crescimento. Portanto, esse exercício de você imaginar, se fosse uma outra pessoa e não você com essa matriz, qual conselho você daria para ela, ajuda a minimizar a racionalização, que em muitos casos é o grande vilão e o que trava a gente aqui a tomar a decisão mais lógica dentro desse cenário. Vamos então fazer aqui um resumo e considerações finais sobre essa ferramenta. Primeiro ponto é a gente colocar na matriz as duas opções que a gente está indeciso. Para cada uma delas, o que eu ganho se eu escolher esse caminho e o que eu perco se eu escolher esse caminho. E para outra opção, a mesma coisa. E a gente lista o máximo de coisas possíveis que a gente consegue pensar e que são relevantes nesses dois cenários. Depois a gente dá um peso para essas coisas, lembrando que não é o quadrante que tem mais itens o que você deveria mais considerar, e sim quais são os itens ali que tem um peso relevante também. Isso tem que estar na equação. A gente tem que refletir quais são as racionalizações envolvidas. Talvez você esteja dando muito peso porque tem um medo envolvido ou uma expectativa muito grande em relação àquilo e muitas vezes isso não estava consciente. Feito isso, a gente tem que pensar em terceira pessoa. Talvez você também possa pedir ali para o seu marido, para sua esposa, para um amigo, um chefe, quem quer que seja, para olhar aquilo e fazer alguma consideração que talvez você não tenha pensado. Talvez você não tenha pensado em um ganho, em uma perda, que alguma das duas opções traz para você e você, de bate-pronto assim, não conseguiu pensar na hora de preencher a ferramenta. Então, se tiver uma pessoa de confiança, qualificada, talvez seja legal também você compartilhar com ela essa ferramenta, para ela trazer novos insights. Feito isso, você olhar de cima, né? Olhar na terceira pessoa e pensar: alguém com esse cenário, qual conselho eu daria para ela? Isso também ajuda a gente a deixar um pouquinho de lado razões ocultas, motivações ocultas e mais emocionais que não estão contribuindo muito para a gente tomar a melhor decisão possível. Pessoal, essa é uma ferramenta muito simples e que, se for feita com profundidade, com calma, com tempo, e a gente de fato pontuar tudo, não fizer com pressa, ela vai trazer muita clareza e vai te ajudar a desbloquear aí qual das duas opções você deve seguir. Talvez você ainda fique com alguma dúvida, porque nem sempre é tudo tão certo assim. Talvez em algum nível você vai ter que tomar um risco, escolhendo tanto uma opção quanto outra, seja de curto, médio ou longo prazo. O fato é que você vai tomar uma decisão um pouco mais ou muito mais aprofundada, mais embasada. E é claro que pode dar errado o caminho que você seguir. Fazer essa ferramenta não é um atestado de que você está indo no caminho certo. Afinal de contas, depende de muita coisa. Mas o que você pode atestar? Que você não tomou essa decisão sem pensar direito. E quando a gente toma uma decisão pensando, refletindo por bastante tempo, a chance de fazer com que isso dê certo é maior do que se a gente tomar de bate-pronto, de supetão e sem levar em consideração todas essas razões que eu mencionei aqui no vídeo. E antes da gente se despedir, gostaria de te pedir 3 coisas. A primeira delas, deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso ajuda muito o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e entregar para mais gente. Segundo ponto, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana tem vídeo novo aqui com alguma técnica, ferramenta, dica que vai te apoiar no seu desenvolvimento profissional. E comenta aqui no vídeo no que essa ferramenta de hoje te ajudou aí na prática e também qual tema você gostaria que eu trouxesse em um outro vídeo no futuro. Minha sugestão é que você escreva começando pela palavra como. Então, como fazer tal coisa, como resolver tal problema. Assim me ajuda a direcionar aqui o vídeo da melhor forma para vocês. Combinado? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê na semana que vem. Um abraço!